Duarte pede perdão a Ângela. Júlio coloca um gravador no quarto de Mirtes. É revelado que Leonardo é filho de Júlio. Flávia descobre que Mirtes era prostituta. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 26 a 30 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Um homem enviado pelo amigo de Pablo chega à vila e diz a Guigo que quer fazer uma audição com ele. Guigo canta para o homem. Ângela diz a Leonardo que sente que o seu bebê já vai nascer e pede para ele ajudá-la. Leonardo diz que está ali e não vai deixá-la. Depois, Leonardo diz a Geraldo que ele já não tem tempo e o bebê de Ângela vai nascer ali. Nélida diz a Álvaro que a ambulância em que Ângela está presa no trânsito e o Dr. Santiliana vai fazer o parto onde estão. Álvaro diz que Leonardo não pode fazer isso, que ele é o pai. Nélida diz que se o Dr. Santiliana decidiu isso é porque é o melhor para Ângela e o bebê. Álvaro Bagaceira diz que ele é o pai e não está de acordo. Com a ajuda de Geraldo, Leonardo faz o parto de Ângela. Ele entrega a criança para ela. Ângela chora ao ter o filho em seus braços. Álvaro diz a Nélida que se algo acontecer com seu filho é culpa do Leonardo Santiliana e vai acabar com ele. Ângela percebe que o bebê não está respirando bem e se desespera. Leonardo faz o que pode para ajudar. O homem diz que Guigo canta muito bem, mas não tem as características do que ele anda procurando. Luz, Pablo e Abel não gostam da atitude do homem e mandam ele ir embora. Samantha pede desculpas a Oscar, diz que não quer que ele vá e pede para ficar. Oscar diz que quer que ela o respeite, que é gay, está feliz de ser e gostaria que ela não pedisse que ele se esconda. Samantha diz que está bem e que já não vai incomodá-lo com isso. Ângela chega ao hospital e Álvaro reclama com Leonardo por seu filho ter nascido em uma ambulância. Leonardo diz que não vai discutir, que o bebê precisa ser atendido por um pediatra e Ângela também precisa ser atendida, pois perdeu muito sangue. Oscar diz a Ed que ficará no trabalho, que a doente da Samantha vai aprender a respeitá-lo e que aceita voltar com ele. Álvaro diz a Geraldo que conhece a Leonardo muito bem e sabe que a única coisa que ele quer é parecer um herói para Ângela. Geraldo diz para Álvaro não dizer estupidezes e que deveria estar agradecido com Leonardo por ter evitado uma tragédia. Mirtes se recorda do dia em que tirou a vida do inspetor Benjamin e mantém a estátua guardada em uma caixa. O inspetor Garcia chega ao apartamento de Leonardo. Diz a Mirtes que não sabe se ela sabe, mas o inspetor Benjamin está há meses desaparecido. Mirtes diz a Garcia que o inspetor Benjamin nunca esteve ali. Garcia diz que vai dar uma olhada no apartamento. Mirtes permite e tenta controlar o seu nervosismo. Leonardo diz a Salma que felizmente já conseguiram estabilizar Ângela, mas o bebê dela ainda não. Salma diz que não se importa com Ângela e nem com seu bebê e reclama por ele ter abandonado no ultrassom para ir correndo atender Ângela. Leonardo diz a Salma que o ultrassom já havia terminado e para ela não começar, pois não tinha uma emergência médica. Ângela sim. Salma continua com seu drama e diz que é melhor ele pensar melhor em quais são as suas prioridades. Samantha se encontra com Jerônimo e pergunta quanto ele quer para lhe dizer onde deixou o corpo do inspetor Benjamin. Jerônimo pede 200 mil e conta para ela onde o corpo está. Samantha diz a Jerônimo que os remédios que toma já não estão fazendo efeito e pergunta se ele pode lhe conseguir algo mais forte. Jerônimo diz que precisa fazer alguns contatos, mas enquanto isso pode lhe dar um medicamento proibido que ela não vai encontrar em nenhum país. Ele diz que ela vai gostar. O casal, que quer adotar a Estrelinha, assina os papéis para levá-la. Mirtes aconselha Salma a fingir que está doente para que Leonardo não a deixe. Ela diz que se Leonardo sentir que a saúde da sua filha está em perigo, sumirá qualquer coisa que ele possa sentir por Ângela. Mirtes diz que fez isso muitas vezes com Sandro e nunca falhou. Salma gosta da ideia de Mirtes e planeja fingir que está deprimida, porque assim Leonardo terá que se esforçar para fazê-la feliz. Dário diz a Leonardo que eles têm que ter fé que o bebê de Ângela responderá bem ao tratamento. Leonardo diz a Dário que não é feliz, que se casou com uma mulher mentirosa, chantagista e confessa que só está com Salma pela filha.
Leonardo diz que ama Ângela e que dói nele quando ela sofre. Dário diz que Leonardo pode contar com ele sempre e promete que fará tudo o que estiver em suas mãos para salvar o bebê de Ângela, o filho da mulher que ele ama e que tem certeza de que ela o ama também. Álvaro pergunta a Dário como está o seu filho. Dário diz que o estado dele é delicado, que o bebê nasceu de 8 meses e os pulmões dele não estão suficientemente maduros e por isso ele teve problemas para respirar. O casal que adotou Estrelinha começa a tratá-la mal. Eles a levam a uma casa e dizem que ali ela vai começar a trabalhar. Estrelinha começa a tossir muito e a outra mulher não a aceita em sua casa. Estrelinha aproveita, dá um chute na perna da mulher que a adotou e sai correndo. O homem vai atrás dela. Luz e Pablo estão prontos para o seu casamento e se preocupam por Ângela, Geraldo e Nancy não chegarem. Álvaro chora e suplica a Deus pela saúde de Ângela e do filho. Samantha toma o remédio que Jerônimo lhe deu. Clara conhece um rapaz no parque. Geraldo autoriza que Ângela faça suas aulas práticas no hospital e diz que Mayra pode dizer a Samantha se ela perguntar. Nancy informa Geraldo que com o processo que Samantha abriu contra ele pela herança da mãe, o juiz mandou congelar todas as suas contas bancárias. Quando Pablo e Luz estão se casando, Félix chega, diz que se ela não vai ficar com ele, não vai ser feliz com ninguém e a atira 2 vezes em direção à Luz. Ângela fica aflita ao saber que o filho nasceu com complicações pulmonares. Leonardo diz que infelizmente o estado do bebê não é bom e eles terão que esperar as próximas 48 horas. Os tiros acertam Pablo, que fica inconsciente no chão. Abel e Luz se desesperam e ela chama Félix de assassino. Descontrolado, Félix não deixa ninguém se aproximar dele e foge da vila. Álvaro diz a Leonardo que se o filho dele morrer, ele será o responsável, o chama de maldito infeliz e jura que vai matá-lo. Ângela diz que discutindo não vão conseguir nada, que Leonardo e Dário são os melhores médicos que o filho dela pode ter e o agradece. Geraldo diz a Nancy que agora entende porque não conseguiu entrar em suas contas bancárias. Nancy diz que vão recorrer àquela decisão do juiz, mas o problema é que vai levar tempo. Mayra informa a Geraldo que ligaram da vila avisando que atiraram em Pablo. O casal e o advogado da assistência social procuram por Estrelinha, mas ela consegue se esconder deles. Sebastião e Clara começam uma amizade. Eles têm algo em comum, ambos gostam de desenhar. Clara recebe uma ligação lhe informando sobre o nascimento do filho de Ângela. Ela vai saindo apressada e Sebastião pergunta onde pode encontrá-la. Clara diz que eles se veem ali no parque e vai embora. Sebastião vai atrás dela. Pablo é levado para a sala de cirurgia às pressas. Clara vai ver Álvaro. Diz que já sabe que o bebê dele nasceu e o estado é delicado. Álvaro se culpa pelo que o filho está passando. Clara o apoia. Ela diz que vai estar ali para ele, Ângela e o seu sobrinho. Valdomiro briga severamente com Félix por ter acabado de cometer um crime e, além do mais, na frente de um juiz. Félix sorri, diz que matou Pablo e Luz e ele não puderam se casar. Ângela fica sabendo que Pablo foi baleado por Félix e que o estado dele é muito grave. Valdomiro diz que levará Félix para uma das casas que eles têm em Cuernavaca e avisa que ele terá que ficar escondido por um tempo. Leonardo diz a Geraldo que Pablo precisa ser atendido por um cardiologista com urgência e pede a ajuda dele. Geraldo se apressa em ajudar Pablo. Guigo diz a Nancy que não quer comer, a única coisa que quer é ficar com a mãe e Pablo. Luz diz a Ângela que Félix quis matá-la, mas Pablo se colocou na frente dela e os tiros pegaram nele. Ângela diz que Félix é um maldito, mas vai pagar caro pelo que fez a eles. Abel liga para Nancy, diz que está triste, com muita raiva e queria procurar Félix e acabar com ele com as suas próprias mãos. Nancy diz que já falou com o Ministério Público e eles estão atrás do Félix. Ângela vai ver o filho e pede para ele lutar por sua vida. Oscar avisa Samantha que o bebê de Ângela continua em estado muito grave. Samantha diz: que bom, tomara que morra. Samantha está cada vez mais descontrolada pelo uso dos remédios e álcool. Ela chora e grita: maldita seja Ângela, você e o seu bastardo, maldita!
O advogado avisa Ed que Estrelinha fugiu dos seus novos pais adotivos e está perdida na cidade. Ed fica muito preocupado. Estrelinha se aproxima da vila, vê quando o advogado está saindo de lá e se esconde. Geraldo diz a Luz e a Bel que conseguiram tirar as balas alojadas em Pablo, mas uma delas danificou um dos seus rins e eles tiveram que tirá-lo. Geraldo diz que Pablo está muito fraco. Leonardo diz a Ângela que eles vão precisar de um milagre no caso de Pablo. Ângela agradece Leonardo por atender Pablo, por salvá-la e por lutar pela vida do seu bebê. Ângela diz que apesar de tudo que eles passaram, ele é uma bênção em sua vida. Leonardo diz que Ângela sabe que ele faria qualquer coisa por ela e por seu bebê. Salma liga para Miss e diz que tomou os comprimidos que ela disse e agora está sentindo um pouco de frio. Miss diz que está perfeito e que ela já sabe o que tem que fazer. Leonardo chega em casa e Salma finge não estar bem. Ela diz a ele que não tem vontade de nada e que está sentindo muito frio. Leonardo diz que vai pegar um remédio para ela. Salma diz que não precisa de remédio, precisa dele e pede para ele ficar com ela. Salma pede para Leonardo abraçá-la, diz que está com muito frio e que a bebê e ela precisam muito dele. Duarte vai ver Ângela e diz que foi lhe contar que lhe pediram a sua opinião para que ela tenha acesso à bolsa de excelência da faculdade. Duarte diz que tudo vai depender que ele dê a sua assinatura. Ângela diz que imagina que ele não vai assinar. Duarte pergunta por que haveria de dar uma bolsa dessa magnitude a uma mulher tão rebelde que tudo questiona. Ângela diz que lutou muito por essa bolsa. Duarte diz que sabe, mas pede para ela lhe dar uma boa razão para tirar a bolsa de um médico para dar a uma enfermeira. Ângela diz que tão hábil e digna são as duas profissões. Ela diz que é enfermeira com um diploma, sente muito orgulho dele, mas também será médica um dia e vai cumprir a sua gente a promessa de abrir a clínica em sua cidade. Duarte faz um discurso emocionado a Ângela, reconhecendo que a tratou muito mal. Ele diz: que conceito eu posso ter de uma mulher que acha que pode conter o mundo com suas boas intenções? Ângela diz que ele não precisa dizer mais nada. Duarte diz: sim, eu tenho. Porque eu deveria apoiar uma mulher que caiu em uma rede de acompanhantes para conseguir dinheiro para pagar por seus estudos? Por que facilitar a vida de uma mulher que teve a ousadia de curar a dor de um professor doente com uma simples massagem? Sabe por quê? Porque essa mulher da qual estou falando me deu uma lição de humildade muito grande. Essa mulher me recordou o que é ter vocação de médico, o que é estar a ponto de dar a vida para realizar um sonho. Você, Ângela, me fez ver que todos os conhecimentos do mundo não servem para nada sem humanidade. Você me recordou o que é ser um médico. Aqui tem a minha assinatura. Eu não me coloco mais no seu caminho. A bolsa de excelência é sua. Emocionada, Ângela diz a Duarte que é um gesto muito generoso por parte dele. Duarte diz que não é generoso, é justo, e ela ganhou aquela bolsa a pulso. Duarte diz que admira a fortaleza dela e pede perdão por ter a jogado mal e com tanta dureza. Arrasado, Ed conta para Oscar que Estrelinha fugiu do orfanato e diz que não sabe onde está a sua menina. Oscar diz que vai ajudá-lo a encontrar a Estrelinha. Samantha chega ao hospital fora de si e diz a Álvaro que foi buscá-lo para irem juntos para casa. Álvaro manda ela ir embora e diz que vai passar a noite ali para saber do seu bebê. Samantha deixa claro para ele que quer que o filho dele morra. Álvaro diz para ela ir embora logo, antes que ele perca a cabeça. Sebastião dorme no hospital enquanto espera por Clara. Clara se aproxima dele, o chama e eles começam a conversar sobre como ele machucou a sua mão. Clara diz a Sebastião que desde que saiu do coma quer desenhar a sua história. Dário vê Clara e Sebastião conversando sorridentes e não gosta nada. Flávia diz a Júlio que é uma das médicas selecionadas para participar de um concurso para concorrer à vaga a ser a futura chefe de neurologia em um hospital do Canadá. Júlio pergunta se ela vai. Flávia diz que sim. Clara conta sua história para Sebastião. Sebastião pergunta como ela tem ânimo para sorrir depois de tudo o que lhe aconteceu. Clara diz que tem muito a agradecer. Agradece por estar viva e apaixonada. Júlio diz a Flávia que não gostaria de que ela fosse embora e tenta explicar o que está fazendo com Mirtes.
Flávia disse que não a interessa, que Júlio não precisa lhe contar nada, que se arrepende de ter o deixado entrar em sua vida e ser outra vez a piada de Mirtes, a mulher por quem todos a deixam. Duarte diz a Ângela que vai fazer uma viagem e vai renunciar à universidade e ao hospital. Ele diz que precisa descansar, pois a doença que tem precisa de que ele faça isso. Ângela pergunta se pode fazer algo por ele. Duarte diz que ela já fez e pede para ela não comentar com ninguém sobre aquilo, porque ele só vai informar as pessoas necessárias. Duarte estende a mão para Ângela e diz: "Foi um prazer e honra conhecê-la. Aluna Ângela Gutierrez." Ângela diz que a honra foi dela e o agradece por tudo que a ensinou. Dário se aproxima de Clara e diz que foi buscá-la. Clara apresenta ele Sebastião. Diz que depois eles se veem e acompanha Dário. Luz pede para Pablo não se render e diz que ele não pode deixá-la. Oscar diz a Ed que já publicou a foto de Estrelinha nas redes sociais e agora só resta esperar. Estrelinha caminha sozinha pelas ruas e pede dinheiro para comer algo. Cansado, Leonardo dorme ao lado de Salma. Satisfeita por ter conseguido enganá-lo, Salma envia uma mensagem para Mirtes dizendo que parece que a história dela fingir que está com depressão funcionou. Salma diz que vai tirar todo o proveito daquela situação. Mirtes responde dizendo: "Com um filho se pode dobrar a vontade de qualquer um. Aproveita essa oportunidade." Ângela envia uma mensagem para Leonardo dizendo que algo a preocupa e precisa falar com ele sobre o Dr. Duarte. Salma pega o celular dele e apaga a mensagem. Flávia e Geraldo comemoram por Ângela ter conseguido a bolsa da faculdade. No dia seguinte, Álvaro chega em casa, mas diz a Samantha que só foi tomar um banho, se trocar e vai voltar para o hospital. Samantha se humilha, dizendo que quer que faça o amor e pede para ele não rejeitá-la. Álvaro a rejeita, diz que ela está cada dia mais doente e ainda fala de engravidar. Álvaro diz que as drogas e o álcool é a razão pela qual ela não pode engravidar. Ele vê os remédios que Jerônimo deu para ela e os joga no chão. Samantha diz para ele não tocar em suas coisas. Dário conversa com Leonardo sobre ter visto Clarinha conversando com um rapaz da idade dela. Leonardo pergunta se ele está com ciúmes. Dário diz que é mais que ciúmes, que foi como ter visto um casal de jovens e pela primeira vez ele se sentiu como o trintão que é, como se estivesse roubando da Clarinha a possibilidade de estar com alguém mais que viva as etapas dela. Leonardo aconselha Dário a conversar com Clara sobre o que está sentindo. Félix está escondido em um hotel. Valdomiro diz que a polícia está atrás dele e por isso não conseguiram chegar a Cuernavaca. Félix pergunta se Valdomiro já armou o que mandou e que ele já sabe o que fazer. Luz encontra Abel com uma arma e fica preocupada. Abel diz que pegou a arma com um amigo do bairro e que é só para se defender, caso o infeliz do Félix apareça. Samantha vai ao presídio falar com Adela. Maldosa, ela conta que Ângela já deu à luz e diz que o estado do bebê é muito grave. Samantha deixa Adela aflita ao dizer que Ângela também está morrendo na cama do hospital e que não sabe se ela passa daquela noite. Samantha ofende Ângela e Adela e diz que espera que ela apodreça na cadeia. Adela fica arrasada. Dário diz a Clarinha que viu ela e Sebastião como se fossem grandes amigos, como se conhecessem há muito tempo. Clara pergunta se Dário está lhe perguntando se ela gosta do Sebastião. Dário diz para ela esquecer. Álvaro diz a Dário que está assimilando que Clarinha saiba que ele é o seu pai e não quer que ela sofra mais porque está convencido de que ele não serve para a filha dele. Dário diz que ama a Clarinha e está fazendo tudo para que ela seja feliz. Álvaro fala da diferença de idade entre eles, diz que a Clarinha tem o direito de viver o que lhe corresponde e ele não pode lhe roubar isso. A carcereira empresta o celular para Adela e ela consegue falar com Ângela. Ângela tranquiliza a mãe, dizendo que está bem. Adela conta para Ângela que Samantha foi vê-la e conta o que ela lhe falou. O advogado diz a Mirtes que encontrou informação sobre um homem que, se testemunhar, pode favorecer o caso de Adela, porque esse homem escutou Fulgêncio reconhecer que foi ele quem assassinou o Gabino e não ela. Mirtes diz que eles não podem permitir que essa testemunha fale e que precisam calá-lo, com dinheiro ou como for necessário.
Mirtes diz para o advogado lhe dar os dados da testemunha, que ela vai se encarregar do resto. Clara conta para Ângela que Álvaro é seu pai e a história dele com Cândida. Ângela fica surpresa. Leonardo pede ao inspetor Garcia que lhe consiga cópias das investigações que Benjamin estava fazendo sobre a morte do seu pai. Ele diz que sabe que Benjamin estava investigando a conexão da mãe dele com Aníbal Trevino. Garcia diz a Leonardo que Benjamin suspeitava de que sua mãe estava envolvida de alguma maneira no caso da morte do pai dele. Clara diz a Ângela que nasceu na cadeia, que sua vida está um redemoinho e ela já não sabe o que fazer. Ângela diz que ela e Álvaro foram vítimas de Cândida. Ângela diz a Clara que ainda que não esteja com Álvaro, ela sempre contará com ela. Júlio vai ver Mirtes na casa de Samantha, a enche de elogios, diz que nunca deixou de amá-la e que quer ficar a sós com ela. Doutora Romano diz a Salma e Leonardo que o tratamento que o psiquiatra deu a ela está certo, mas ela preferiria que Salma não tomasse tantos remédios e a aconselha a recorrer a tratamentos naturais. Para manipular Leonardo, Salma diz à médica que imagina coisas horríveis acontecendo com a sua bebê e sempre termina com o maior medo. A médica pergunta qual o medo dela. Salma diz que é de que Leonardo abandone a sua bebê e a ela. A médica pede para Leonardo cuidar bem de Salma, porque se ela não responder ao tratamento adequadamente, a bebê poderá sofrer as consequências. Luz recebe uma mensagem de Félix dizendo que está mais perto do que ela imagina e que logo ela vai comprovar isso. Ângela conta para Leonardo a conversa que teve com Duarte e diz que ficou preocupada, pois sente que ele está mal. Ela pede para Leonardo ir vê-lo. Mirtes leva Júlio para o seu quarto. Ele diz a ela que quer recordar os velhos tempos. Mirtes diz que a encantaria, mas o lembra de que nos velhos tempos ele pagava por ela. Júlio pergunta se ela está falando sério. Mirtes pergunta porque ele se escandaliza e diz que sempre foi um negócio. Mirtes pergunta se ele está disposto ou não a pagar pelo que ela vale. Guigo recebe um ursinho e um relógio, mas não faz ideia de quem foi que mandou. Logo, Félix envia outra mensagem para Luz, dizendo que espera que ela e Guigo tenham gostado do presente dele e que o relógio é só para recordá-la de que é questão de tempo que volte para ele. Duarte escreve uma carta de despedida. Nélida chega e pergunta se ele pode atender outro paciente. Duarte diz que não, que já vai tarde. Nélida sai e Duarte pega uma seringa com remédio. Dário informa a Ângela e Álvaro que o filho deles acabou de sofrer uma parada respiratória, que ele foi reanimado, mas talvez terão que fazer uma cirurgia porque é a única possibilidade de salvar a vida dele. Ângela fica desesperada. Depois de ter aplicado o remédio, Duarte fica inconsciente no chão de sua sala. Guigo diz à mãe que quando entrou no quarto, os presentes já estavam em sua cama. Luz liga para Nancy, conta sobre os presentes que Félix mandou e envia fotos para ela. Geraldo conta para Adela como Pablo e o neto dela estão. Adela não conta para Geraldo que ficou sabendo do neto por Samantha. Geraldo mostra para ela uma foto do filho de Ângela. Adela fica emocionada ao ver o neto. Júlio paga uma parte a Mirtes para ficar com ela. Ele diz que depois lhe dará o restante do dinheiro. Dário diz a Ângela e Álvaro que passou a crise do bebê deles, que na verdade o que aconteceu é um milagre, mas ele ainda não está fora de perigo. Álvaro pede que, por favor, Dário salve o seu menino e não deixe que ele morra. Ângela pede para Álvaro conseguir um padre, pois quer batizar o filho deles já. Depois de ter ficado com Mirtes, Júlio diz a ela que gostaria de que aquilo não terminasse. Mirtes diz que vai tomar um banho e quando sair, espera não vê-lo ali. Júlio pergunta se pode voltar a vê-la. Mirtes diz que enquanto ele pagar o que ela vale. Mirtes entra no banheiro e Júlio aproveita para esconder um gravador no quarto dela. Ângela e Álvaro batizam o filho. Ela pede para Geraldo ser o padrinho do bebê e o batiza com o nome do pai, Josué. Leonardo e Nélida encontram Duarte inconsciente.
Leonardo diz que o pulso dele está muito fraco. Nélida vê a seringa que Duarte usou e mostra para Leonardo. Leonardo diz a Nélida que vão levar Duarte para a urgência e pede uma maca rápido. Luz diz a Nancy que um dia ela lhe disse que desse oportunidades às leis, mas a única coisa que tem conseguido com isso é que as leis a golpeiem igual a Félix. Luz diz que tem que fazer com que isso termine ou esse desgraçado vai continuar fazendo mal às pessoas que ela ama. Samantha fala com um amigo jornalista para fazer uma entrevista e conseguir a capa de uma revista divulgando que ela é o futuro do consórcio hospitalar Vega. Ela diz ao jornalista que o pai já é coisa do passado. Júlio vai até o consultório de Flávia e diz que vai desmascarar a Mirtes. Ele diz que colocou um gravador no quarto dela e que sabe que foi ela quem mandou o homem que desgraçou a sua vida e que provocou a morte da esposa dele. Júlio conta para Flávia que quando eles eram jovens, Mirtes se vendia por dinheiro. Flávia fica chocada ao saber que Mirtes era prostituta e pergunta até onde Júlio pensa em chegar com a sua vingança. Júlio diz que até onde for necessário, por isso está pedindo paciência a ela, porque está apaixonado e não quer perdê-la. Flávia diz: não quer me perder? E pensa em fazer assim, se deitando com essa estúpida? Não me peça nada. Você podia ter escolhido entre a vingança e o amor e escolheu a vingança. Agora vai e a consume. E a mim, já não procure. Leonardo conta para Flávia que Duarte tentou tirar a própria vida. Diz que o estabilizou, mas ele está muito mal. Salma diz a Leonardo que precisa do amor dele. Leonardo diz que ela tinha e sabe disso. Salma diz: até que a Ângela me roubou, não é? Leonardo diz: não, até que você me abandonou. Aí começou tudo. Salma faz drama e usa a filha para pressioná-lo. Irritado, Leonardo manda ela parar de chantagem e saia deixando só. Chupa, sua barata descascada nojenta. Nancy diz a Abel que Luz lhe disse coisas que a deixaram muito preocupada. Nélida conta para Ângela o que Duarte fez. Ângela fica preocupada ao saber que o estado de Duarte é muito grave. Salma vai até Ângela e diz que foi com o coração na mão para lhe suplicar que ela deixe o Leonardo em paz. Ângela diz que com ela Salma não precisa fazer esses dramas, que o que lhe diz não vale nada e que duvida muito que ela tenha essa depressão, porque é uma mentirosa. Salma pede para Ângela ir para longe, porque é a única maneira, pois ali ela não tem nada mais que fazer, a não ser afetar bebês inocentes, acabar com casamentos e que volte para a Real do Mar, aonde pertence, porque ali nunca vai ser feliz. Luz liga para Félix e diz que está disposta a fazer o que for preciso para acabar com aquilo de uma vez por todas. Félix aceita se encontrar com ela. Nancy diz a Geraldo que revisou todos os documentos do hospital e encontrou vários desvios nas faturas dos fornecedores. Geraldo pede para ela preparar tudo com muito sigilo e lhe entregar diretamente, porque ele precisa dessas provas em suas mãos. Nancy fala para ele sobre a testemunha que apareceu no caso de Adela e que ele acabou de chegar à cidade do México para testemunhar. Geraldo pergunta se podem ver a testemunha antes. Nancy diz que vai ver se pode arranjar um encontro com ele. Félix manda Valdomiro pegar a Luz e levá-la ao encontro dele. Mirtes conta para Samantha sobre a testemunha que apareceu a favor de Adela e que o nome dele é Ramon Sandoval. Mirtes diz que acha que seria muito conveniente que o tal Ramon desaparecesse, mas para isso precisa da ajuda dela e do Jerônimo. Dário liga para Clarinha e pergunta onde ela está. Clarinha diz que está no parque com Sebastião, fazendo a novela gráfica que havia falado para ele. Dário diz que está bem e pede para ela não voltar tarde para casa. Sebastião diz a Clarinha que o médico dela é meio ciumento. Clarinha diz que Dário é o homem por quem ela se apaixonou. Sebastião não gosta do que ouve. Leonardo diz a Geraldo e Flávia que já não há nada o que fazer por Duarte, pois os órgãos dele estão entrando em colapso devido à substância que ele injetou. Com dificuldades, Duarte fala para Geraldo da admiração que sempre sentiu por ele. Para Leonardo, Duarte diz que se tivesse tido um filho, teria o encantado que fosse como ele, um rebelde com vocação de médico. Duarte agradece Flávia por tudo que fez por ele, por ter o ajudado a vencer a sua soberba e ter lhe dado a sua amizade e carinho. Duarte diz que leva isso com ele, agradece e morre.
Mirtes entra em seu quarto com Samantha, falando sobre a carta. Ela diz que quer destruí-la porque é muito perigoso que o Leonardo saiba do seu passado. O gravador que Júlio deixou ali está gravando tudo. Samantha diz que Mirtes não precisa se preocupar porque Leonardo não vai saber por ela que ela fez o Sandro Santillana criar o filho que é de Júlio. Mirtes diz que fez o que tinha que fazer, que não queria ser pobre nunca mais e muito menos que Leonardo nascesse na pobreza. Mirtes diz que Sandro nunca soube que Leonardo é filho do Júlio e nem Júlio, e muito menos Leonardo tem que ficar sabendo disso. Samantha diz que Mirtes nem precisa sonhar, que não lhe devolverá a carta, pois essa carta é seu seguro contra ela. Álvaro diz a Ângela que quando o filho deles ficar bom e sair dali, ele vai deixar Samantha, e ela, o filho deles e ele vão viver juntos em Real do Mar. Luz chega ao hotel onde Félix está hospedado. Félix diz que eles terão uma longa noite de paixão e depois falarão do seu futuro. Luz aponta uma arma para ele, diz que vai acabar para sempre com o animal venenoso e faz ele ficar de joelhos. Ângela diz que Álvaro está louco, que ele não tem que fazer planos com ela porque eles não são nada. Ângela diz que não quer ter nada a ver com ele e manda ele meter isso na cabeça. Nojento, Álvaro diz para Ângela aceitar a ideia de que ele vai estar ao seu lado pelo resto da sua vida e que será muito mais fácil ela se desfazer da sombra dela do que dele. Félix diz a Luz que se sair dessa, ela vai se arrepender. Luz diz que estava com ele por medo, mas Pablo a ensinou do que se trata o amor. Luz diz que ele nunca soube como ser um verdadeiro homem em nenhum aspecto, nem na rua e nem na cama, e que por ele ela só sente tristeza e muito nojo. Ao escutar tudo isso, Félix avança sobre Luz, toma a arma dela e ameaça atirar. Nesse momento, a polícia invade o apartamento e Félix faz Luz de refém. Guigo vai ver Pablo, chora e pede para ele acordar. Guigo diz que os Pérez e Pérez mudaram a vida dele e da mãe, principalmente Pablo, que sempre o quis como um pai deve querer um filho. Álvaro pede para Geraldo ajudar a Ângela a realizar o seu sonho e pergunta se ele tem algum contato na Secretaria da Saúde. Geraldo diz que por Ângela vai ver o que pode fazer. Os policiais abaixam as armas e Félix vai saindo com Luz. Luz morde o braço dele e consegue se soltar. Félix dá um tiro em um dos policiais e foge do local, com um ferimento no braço também. Garcia ampara a Luz. Pablo acorda e pergunta onde Luz está. Abel e Guigo comemoram por ele ter despertado. Leonardo conta para Ângela que Duarte morreu. Ela fica triste e diz que quando Duarte foi vê-la, lhe disse coisas muito bonitas. Ângela recebe alta, mas prefere continuar no hospital por causa do seu bebê. Leonardo diz que felizmente o filho dela saiu da crise e está reagindo muito bem. Ângela fica emocionada, mas diz que não vai chorar, que tem que ser forte pelo filho. Leonardo diz que está ali e a abraça. Ângela se afasta de Leonardo e diz que é melhor ele não abraçá-la. Leonardo pergunta por que não. Ângela diz que é porque não pode estar perto dele sem sentir que ele a ama assim como ela o ama, porque quando o abraça, sente que morre. Leonardo diz: você tem razão, por que prolongarmos a agonia? Nancy chega ao hotel onde Félix estava se escondendo e o policial Garcia a agradece por ter o avisado. Nancy diz à Luz que suspeitou de que estava acontecendo algo mal e pediu para os policiais a localizarem através do seu celular. Nancy recebe uma ligação do hospital avisando que Pablo acordou. Luz fica muito feliz e elas saem apressadas para vê-lo. Geraldo conta para Ângela sobre a conversa que Álvaro teve com ele, se coloca à disposição para ajudá-la, mas pergunta se ela está preparada para ir embora. Ângela diz que sim, que ela e a mãe já sofreram muito naquela cidade, ainda mais agora que ela não vai poder estar com Leonardo. Geraldo diz que vai falar com o secretário da saúde e promete que vai fazer tudo o que pode para ajudá-la. Pablo diz à Luz que está bem, porque ela está com ele. Clarinha mostra para Dário o trabalho que está fazendo com Sebastião. Dário elogia o trabalho deles, mas diz que será muito sincero com ela e que tem medo de que este jovem Sebastião queira algo a mais com ela. Clara diz que ele não tem por que sentir ciúmes e o abraça. Valdomiro ajuda Félix a cuidar do seu ferimento no braço.
Salma diz a Leonardo que tem tido sonhos muito feios, que não sabe se é pela depressão que tem, mas não gosta. Leonardo pergunta o que ela está sonhando. Salma diz que sonha que a bebê morre em sua barriga, que não se mexe e ela tem muito medo de que isso aconteça. Manipuladora, Salma diz que ele tem que fazer ela se sentir protegida e que não a deixe só, que as duas precisam dele. Ângela vai ver o filho e diz que nunca vai deixá-lo só. Ela canta uma música para ele. Álvaro se aproxima e fica observando os dois em silêncio. Samantha briga com Oscar por não ter depositado dinheiro para os jornalistas, para ela ser a capa da revista e para a sua apresentação como o futuro do consórcio Vega. Oscar diz que o orçamento para a área dela em relações públicas foi cancelado e por isso ele não pôde transferir o dinheiro para nenhum dos jornalistas. Furiosa ao saber que foi o pai quem fez isso, Samantha vai falar com ele. Geraldo avisa que vai fiscalizar as finanças do consórcio e muitas coisas vão mudar ali. Ele diz: eu te lembro, você que começou essa guerra, então se prepare para as consequências. Samantha manda o pai se preparar, porque não terá piedade dele e agora sim ele vai conhecê-la. Dário fica sabendo que a mãe quer ir embora e diz que ela quer fugir de algo. Flávia diz que isso não é verdade e manda ele não se meter na vida pessoal dela. Flávia volta a falar da relação dele com a Clarinha e diz que se ele a ama tanto como diz, que não roube dela a oportunidade de encontrar um homem mais jovem do que ele. Essa Flávia também sabe ser chata, viu, quando ela quer. O pobre do Dário tentando mudar e ela não perde a oportunidade de fazer o filho se sentir mal. Depois de ter ficado com Júlio novamente, Mirtes diz que ele está sendo o melhor cliente agora do que nos velhos tempos. Ela sai do quarto deixando sozinho e ele aproveita para pegar o gravador.